Torcida tricolor, a maldição das quartas de final do Paulista está quebrada. Repito, a maldição das quartas de final do Paulista está quebrada. Uma coisa pequena para se orgulhar, mas tendo em vista que São Paulo Futebol Clube contra times pequenos se torna, sei lá, o maior benfeitor da humanidade, o Robin Hood, o defensor dos times pequenos, sei lá, como você quiser chamar, e que o São Paulo Futebol Clube jogaria melhor contra o Bayern de Munique nas quartas de final do Campeonato Paulista do que contra o Novo Horizontino, né? Como sempre. O São Paulo sempre teve essa coisa, né? Vamos falar o português claro. O São Paulo, na sua época vencedora, na sua época terrível que passou nos últimos anos, em qualquer época sempre teve dificuldade de jogar contra time pequeno e mais uma vez teve dificuldade. E se não é o brilho individual de 3 peças do elenco, numa situação de contra-ataque, o São Paulo não faria o gol e, cara, sinceramente, perdeu muito gol, era para ter matado o jogo, mas a gente vai entrar em cada detalhe ao longo do vídeo. O importante é que o São Paulo está classificado, certo? Não gosto de cornetar, não gosto de ficar falando mal. Antes de ver o lado positivo e ver o que vai agregar para o time, né, nessa sequência. Porque é verdade que temos outra decisão no Allianz Parque, podendo aumentar a nossa vantagem aí em confrontos mata-mata, ou podendo, enfim, ter um resultado negativo e sair do Paulistão. Mas a verdade é que o time do São Paulo cumpre a sua missão básica, né, que é estar entre os 4 maiores aí e poder disputar essa semifinal no Allianz Parque, que deveria ser no Morumbi se não fosse a incompetência do mesmo time, né, que não venceu a Ponte Preta. Mas enfim, isso faz parte do futebol, já foi. Vamos falar do jogo de hoje. No jogo de hoje, galera, sendo bem sincero, não era para ter passado o apuros que passou, né? Mas a gente sabe que o São Paulo estava pressionado e que, assim, a gente vem de resultados que não são animadores, né? São nada animadores, para falar a verdade, que é empatar com a Inter de Limeira, empatar com o Velo Clube, aí sim perder para a Ponte Preta. Então, cara, a gente não vinha de resultados bons. Então a gente não podia esperar uma coisa fantástica, uma coisa magnífica no Morumbi. Mas é verdade que o time no segundo tempo pelo menos teve muita vontade. E assim, o gol foi muito bonito, na verdade, a construção, né? O Enzo Dias, o VAR até achei que ia tentar arrumar uma falta para eles ali. Aliás, né, já vamos falar, não gosto de falar de arbitragem, mas a Edna é péssima, né? Edna, por favor, arruma outra coisa para fazer. Sei lá, apita outra divisão que seja da tua alçada, assim, como profissional de arbitragem, porque, cara, você, para jogos da Série A do Campeonato Paulista, ou do Campeonato Brasileiro, ou até para a Série B do Campeonato Brasileiro, você, sinceramente, não tem condição nenhuma de ser juiz, tá bom? Sinceramente, você não tem condição de apitar nesse nível, e é isso, essa é a verdade. Enfim, cortando essa parte, né, o São Paulo construiu uma jogada muito boa com o nosso querido Enzo Dias, obrigado River Plate, caiu como uma luva no São Paulo, roubou a bola, tocou pro Oscar, que achou um belo passe para a velocidade absurda do Lucas, que parecia, sei lá, que tinha uns 8 anos a menos que eu, né, na vida, ou seja, 18 anos de idade correndo, parecia que tinha acabado de subir de Cotia agora, né, correndo, rolou a bola pro nosso centroavante Jonathan Calleri, que não vem em boa fase, mas empurrou para dentro, fez o gol. E, enfim, conseguiu classificar o São Paulo com o resultado mínimo. Nada muito animador, igual eu falei para vocês. O ideal era ter vencido tranquilo. Mas também não foi aquele desespero louco de o Novo Horizontino criou chance pra caramba e a gente sofreu e ganhou no último minuto. Também não foi isso. A gente teve chance de fazer o segundo gol. O Ferreirinha não sabe chutar, né? Assim, se o futebol fosse, igual eu falo pra vocês, se o futebol fosse correr e driblar, o Ferreirinha seria um puta de um jogador. Mas infelizmente o futebol tem aquele componente chamado finalização, né? Ele precisa aprender isso. Uma hora talvez ele aprenda. Enfim, mas é um bom jogador driblando e tal. E só falta aprender a chutar e tocar. Uma hora talvez ele aprenda, né? Enfim,
Vamos falar um pouco do time em geral, né? Do time que foi montado. Gostei do Marcos Antônio no meio, apesar de só tocar de lado. Mas assim, deu uma encorpada no meio mesmo. O Luciano, para mim, ficou de escanteio ali. Ele poderia ter entrado no lugar de alguém, né? Acho que até o Ferreira não foi mal, né? Tô pegando no pé um pouco do lance da finalização, mas ele não foi mal. Não acho que o Zubeldia errou em tirar o Oscar e colocar o Ferreira no final para tentar puxar um contra-ataque, até porque a gloriosa Edna viu um pênalti que não existiu, né, no nosso Ferreirinha, e isso gerou uma falta que o Alisson cobrou muito bem. Alisson, sinceramente, você tem que cobrar todas as faltas do time, porque nem o Oscar e o Lucas sabem cobrar falta. Então você pega a bola aí e cobra, porque você está melhor que eles, cara. Sinceramente, os caras ainda botam fé, mas o Lucas nunca foi cobrador de falta. O Lucas é para outras coisas, como essa jogada maravilhosa hoje de arrancada que ele fez, né? E, enfim, vamos falar no contexto geral, né? Acho que os três zagueiros funcionaram perfeitamente. É assim que tem que jogar, não tem outro jeito de jogar. Tenho minhas dúvidas que tem que ter o meio-campo com o Marcos Antônio e Alisson. Talvez a gente possa optar por alguma outra coisa, ou talvez o Oscar mais recuado, porque se for para tocar de lado, igual o Marcos Antônio fez o jogo inteiro, sem desmerecer, porque ele não comprometeu em momento algum, jogou bem até, mas assim, se for para tocar de lado, deixou os caras e ganha o Luciano na frente, não sei, mas daí vocês vão falar que o Luciano de 10 não joga bem, e é verdade, tá ligado? Então, assim, eu ainda não desisti de ter os 4 jogadores melhores do elenco jogando juntos, ainda não desisti disso, mas eu acho que, assim, isso contra os 3 zagueiros, se for ter que abrir mão dos 3 zagueiros para jogar com os 4, eu prefiro continuar com os 3 zagueiros e não jogar com os 4. O Luciano tem que ter minutos no time, tem que entrar no segundo tempo. Eu acho que é uma coisa a se avaliar, ainda mais no Chiqueiro, que o Luciano atua muito bem. E resumindo agora nesse final de vídeo, vamos de novo pro sintético, galera. Jogar lá contra os porcos. Muitas vitórias em mata-mata, eles se cagam vendo a gente, com o perdão da palavra, em mata-mata, mas é isso, cara. Não sei o que pode acontecer, porque eles vêm em ascensão, o Estevão tá jogando pra caramba. E, cara, é fazer uma partida segura. Meu palpite já antes desse jogo acontecer, se a gente passasse, já falei até pro Samuel, dei um salve nele aqui, falei pra ele que seria 0x0 lá no Chiqueiro e nós vamos passar nos pênaltis. Eu mantenho o palpite. Vai ser 0x0, nós vamos passar nos pênaltis. E, mano, se manter os 3 zagueiros saber marcar direitinho o Estevão, tem que tomar cuidado com uma coisa que acontece sempre, galera. Que quando você tem 3 zagueiros, às vezes a sobra fica um pouco complicada e você abre muito pro chute. O Estevão já mostrou que se abrir pro chute ele vai meter gol e já era. Entendeu? Então nesse último jogo foi assim que o Estevão conseguiu construir o resultado pro Palmeiras. Então pensando lá na frente, pensando nesse jogo do Palmeiras, o São Paulo tem que arrumar um jeito de bloquear, tem que arrumar um jeito de marcar ele de perto, o Alisson tem que colar nele, o zagueiro da sobra tem que estar atento. E é isso, é fazer um jogo bom defensivamente, como fez o último. Eu acho que o caminho é esse. Não dá no sintético, um campo muito rápido, muito complicado de jogar, para se abrir, tentar um jogo de trocação, apesar que o Palmeiras e São Paulo às vezes acontece um jogo de trocação, mas eu acho que o São Paulo tem a perder dessa forma, entendeu? Porque o Palmeiras tem jogadores que podem decidir individualmente, assim como o São Paulo também tem o Lucas, o Oscar e tal. Então eu não sei, cara, eu acho que por estar fora de casa, por essa situação adversa, se o jogo for muito aberto, o São Paulo tende a se complicar. Então eu iria com uma postura mais cautelosa, tentando buscar um gol, tentando buscar contra-ataque, tentando explorar as deficiências do Palmeiras, bola aérea, esse tipo de coisa que pode contribuir. Então meu palpite é 0x0, para resumir, e o São Paulo passa nos pênaltis, de novo eliminando a porcada e indo para a final, contra provavelmente o Corinthians, né? Que assim, o Neymar pode aprontar bastante lá na Neoquímica Arena. O Corinthians não é tudo isso, mas eu acho que vai prevalecer o fator casa e o Corinthians será o adversário de São Paulo ou Palmeiras na final do Paulistão, né? Espero que seja o nosso adversário, certo, galera? Mas vai ter a semana pra gente falar muito mais disso. Também tô com a série aí do Fala de Lúcia.
Vou continuar fazendo vídeo para vocês aí ao longo da semana. E daí a gente fala mais do Tricolor, fala mais desse jogo, beleza? Um forte abraço para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha se você chegou até aqui. E vamos São Paulo!